A autoeficácia, estudos dizem que ela atua em várias frentes. Ela interfere na motivação para aprender, para executar as tarefas. Inclusive, nesse exemplo que tu deu, né? Gerou uma ação, né? Ou seja, a crença gerou uma ação, então, ou seja, fez você se mover, né? Então, nesse sentido de fez com que você criasse um comportamento. Isso. Então, as crenças de autoeficácia influenciam no teu comportamento, influenciam na tua motivação e mais. Pensa no Tiagão que não sabia montar um guarda-roupa. Montou o guarda-roupa, tá lá bonitão. Ele falou, puxa, você montar um guarda-roupa, cara. Aí a tua esposa entrou, pô, meu marido sabe fazer isso aí. Teu moleque entrou, pô, pai, legal, tu que fez. O que você tá trazendo como combustível? Também o teu estado fisiológico, o bem-estar. Claro que não foi só alegria, teve sofrimento para apertar, para parafusar, para quebrar a cabeça e tal. Ou seja, as crenças de autoeficácia também influenciam no seu, ou influenciam ou são influenciadas pelos estados emocionais. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao 01cast, o podcast oficial do Conquistador 01 e o podcast oficial do 01 Club. Eu sou o professor Dr. Thiago Matias e hoje eu estou aqui com o professor Rafael Lisboa. A gente vai falar um pouquinho sobre crenças, como é que elas são construídas, como elas interferem na relação dos estudos, como é que as crenças dos professores podem interferir nas crenças dos alunos e como é que a gente mesmo constrói nossas próprias crenças que pode fazer a gente progredir, pode aumentar o nosso potencial, assim como pode limitar o nosso potencial. Então, Rafa, muito obrigado por estar aqui. Eu estou falando do Rafa porque o Rafa é um amigo, nós já trabalhamos juntos, inclusive. Verdade. E uma honra te receber aqui e poder conversar um pouquinho sobre aquilo que a gente faz, né? Nosso dia a dia de trabalho, e você que está na linha de frente com os alunos, inclusive, né? E também, obviamente, fazendo pesquisa, estudando. Então, obrigado de verdade, seja bem-vindo. Eu que agradeço o convite, eu que agradeço aí a oportunidade. Para mim é interessante, obviamente, porque a gente consegue falar do que a gente faz, como você falou anteriormente, né? Mas Thiago é um grande amigo, já trabalhamos juntos, como ele falou, e é bom a gente trocar ideia com pessoa que já teve a mesma vivência que a gente, né? Então, a oportunidade de trazer um assunto tão, entre aspas, na moda, hoje muito se fala de crenças, né? Mas ter a oportunidade de, digamos assim, refinar esse assunto, ou especificar um pouco mais para a área que a gente atua, que é a parte cognitiva, eu acho que traz uma credibilidade para o assunto e que outros professores e até alunos possam enxergar o assunto crenças de uma maneira mais pontual e observando os benefícios que isso pode gerar para a sua própria vida, o fluxo escolar, digamos assim. Exato, ótimo. Obrigado, Rafa. E antes de eu pedir para que você se apresente mais formalmente, tu tocou num assunto que eu não quero deixar de reforçar aqui. Porque quando a gente fala de crença, a gente pode ser levado a entender algo meio. E não estou usando o termo como pejorativo, mas abstrato, ou superficial, ou algo As perceptivo. pessoas puxam muito, Thiago, para quem é leigo no assunto, falou de crenças, falou de religião, por exemplo, né? Claro que existem crenças que são crenças associadas à tua crença religiosa, à tua vivência religiosa, à filosofia de vida e tudo mais. Mas estudar crenças me fez uma pessoa diferente. Por quê? Porque até eu acho que é interessante eu colocar para vocês como que foi a minha formação. Então, eu sou professor, né, sou licenciado em matemática, então fiz a graduação na Universidade Federal de Santa Catarina, mestrado e agora finalizando o doutorado também lá, né, mas eu só tive a oportunidade de conhecer esse tema porque eu fiz a pós-graduação, né. Isso não é um assunto discutido, estudado, comentado na graduação, pelo menos não na graduação de matemática. Então, o que acontece? Eu pude, na pós-graduação, no mestrado, ter o primeiro contato com as crenças, e isso foi muito bacana porque eu tive um entendimento de como isso poderia ajudar
a minha prática diária como docente, e até como aluno também, Uhum. certo? Mas ao primeiro instante as pessoas sim associam a crença como uma coisa que não tem muito valor, Uhum. né? Ou colocam em cacholas, por exemplo, uma coisa, a crença vai falar de religião, não, não é bem isso, né? Uhum. Então, para pontuar, eh, a gente trabalha com crenças no âmbito cognitivo. Uhum. Então, Uhum. falar de crenças de modo geral é interessante porque eu estou interessado, Uhum. né, quais os efeitos, quais os processos que as crenças ativam do ponto de vista cognitivo. Uhum. É. Uhum. E isso para quem é professor, isso para quem é aluno, é mega importante, Exato. né? Exato. Pode ser que você eh, faça, execute comportamentos e você não sabe nem por que você faz, Uhum. né? Tem Uhum. professor que eu acredito, exemplo, acredito que a boa aula é uma aula de exercício, teoria e exercício para casa. Exercício e o cara vai fazer isso a vida inteira. Eu conheço vários que fizeram e eu por parte, assim, parte da minha vida eu também fiz e não sabia porque eu estava fazendo, Uhum. né? Uhum. Mas hoje eu sei. Hoje eu sei e consigo até mudar, consigo experimentar coisas novas, consigo entender e antever comportamentos, inclusive, na sala de aula dos alunos. Ótimo. Tocou em pontos aqui que eu quero só chamar a atenção, que são coisas que a gente vai discutir e eu vou pontuar para a gente não perder, né? Que é o quanto a gente, às vezes, age intuitivamente nas tomadas de decisão que a gente passa na nossa vida, seja para estudar. Então, muita gente que está nos escutando aqui são pessoas que querem progredir com as suas vidas através do estudo. Só que o estudo é encarado muitas vezes, ou traz uma crença que envolve esforço, que é real, e que esforço é um tipo de sofrimento. Então, olha como existe um processo cognitivo que, né, que nos, que pode, então as pessoas escolhem, por exemplo, eu vou fazer um concurso, ou eu vou fazer uma prova de vestibular, ou eu vou fazer uma residência médica, e aí eu tenho que estudar. E aí eu escolho, essa escolha ela é livre, ela é voluntária, ela quer. Só que quando o jogo começa, A coisa muda. a coisa A muda. coisa muda, A coisa porque muda. várias coisas entram no cenário, né? Então, para mim, a mudança de chave aconteceu quando eu entendi por que que é importante estudar crenças. Uhum. Por que que é importante eu saber o que que é uma crença, o que que vai me ajudar isso em sala de aula e até no meu fluxo escolar, se for o caso de eu querer fazer um concurso, um vestibular, como tu falou. É importante porque quando você estuda crenças de modo geral, Uhum. você tem elementos que fazem você pensar: "Espera aí, cara, isso daí influencia no meu comportamento". Como que as crenças são criadas? Por que que elas ficam ou não ficam com a gente? Por que que elas perduram, né? As crenças podem versar sobre assuntos diversos. Não existe limite, né? Você pode ter crenças sobre todo e qualquer tipo de assunto, Uhum. tá? As crenças são, fruto da nossa experiência, Uhum. não são passadas geneticamente. Uhum. Então, isso é muito interessante, porque se elas não são passadas geneticamente, tecnicamente eu consigo mudá-las. Uhum. Mas aí você percebe que também não, dependendo do tipo de crença, não é tão fácil de mudar. Sim. Quanto mais antiga a crença, mais difícil de Uhum. acontecer a mudança. As crenças, elas se organizam num chamado sistema de crenças, Uhum. né? Você pensa numa crença sobre um assunto qualquer, né? Eu vou até falar sobre estudar, por exemplo. Então você tem a tua experiência como aluno, a tua experiência positiva, negativa, de sofrimento, como você falou, de coisas que te trazem felicidade, alegria, sentimentos positivos. Então, você tem um grupo de crenças nucleares que Uhum. vão constituir o grande conjunto de crenças sobre estudar. Só que essas crenças nucleares, elas são suportadas por crenças periféricas. Uhum. Essas crenças que são nucleares, geralmente elas são mais antigas, Uhum. elas foram acumuladas ao longo da vida, Uhum. elas são mais difíceis de serem mudadas e elas são suportadas Uhum. por essas crenças periféricas. Uhum. O que é muito interessante de observar é que essas crenças que são periféricas, elas suportam as crenças nucleares, mas elas podem se contradizer entre si. Uhum. E tá tudo bem, Uhum. você ainda continua acreditando, que é um exemplo mais tolo da vida. Minha avó sempre falava: "Rafael, tu não deixa teu chinelo jogado na casa, virado para Aham. baixo, porque isso aí mata os pais, tá?".
Quer dizer, os antigos tinham uma maneira diferente de fazer com que o neto organizasse o quarto. Uhum. Hoje eu cresci, hoje eu sei que se meu chinelo tiver virado, meus pais não vão morrer, mas é tão gozado que eu olho o chinelo bagunçado, eu já Uhum. arrumo o chinelo. É, Ou seja, olha o que aconteceu, condicionou o meu comportamento. é. Para o bem ou para o mal, eu executo ações em função da minha crença, Uhum. que estava lá desde pequeno, instruiu um comportamento, e isso acontece na educação. Eu tenho vários relatos de colegas, professores, até agora na minha pesquisa do doutorado, né, eu tenho professores universitários, que é isso que eu estou estudando, com crenças acerca da tecnologia, que são crenças que tu percebe que é da própria vivência dele. Então, alguns utilizam a tecnologia e acham interessante, outros não utilizam e não vão utilizar por viés político, porque às vezes não tem capacidade, Uhum. porque mas o que está por trás disso? De novo, Uhum. as A crença. crenças. Tá. Para um pouquinho aí, porque a gente já fez um bom, Um salto. um bom apanhado, né? Um bom resumo dessa conversa que vocês já devem, com exemplo, as coisas já ficam claras, né? A analogia é uma boa forma de explicar as coisas. E eu me identifiquei muito nessa relação do chinelo, porque eu faço Também a exatamente mesma igual. coisa, né? E o pior não é isso. O pior é que eu tenho que fazer um esforço para não pedir pro meu filho virar o chinelo também. Olha, então, é eu transferindo uma crença, né? Criando uma comunidade verbal para o meu filho reproduzir e reforçar um comportamento que eu espero como cognitivamente mais aceitável. Então, eu vou pedir duas coisas para ti. Primeiro, para que a gente conceitue mesmo, Tá. né? Conceitue o que os tipos, porque daí a gente consegue entender que esse sistema de crença ele vai se diferenciar conforme algumas considerações, alguns pré-requisitos e conceitos. E o segundo, que eu não quero perder, não deixar de falar para te lembrar disso, é a importância do ambiente na formação Opa! das crenças. Já que aqui a gente está numa comunidade, né, e a gente sabe que muitas vezes a escolha, o estudo, né, essa jornada do estudante, de maneira geral, ela, desculpa, ela é solitária muitas vezes, Muitas vezes sim. né? Ou seja, o sistema educacional ele é desenhado para as pessoas liderarem as suas vidas. E a crença sem parâmetros, sem reforço, sem boas orientações pode se perder ou ela pode ser reforçada ou amplificada e assim por diante. Então eu quero fazer esses dois pedidos. Primeiro Tá. que a gente comece aí conceituando, depois a gente fala sobre Tá. o Vamos fazer o ambiente. seguinte. Eu comecei falando sobre crenças de modo geral. Uhum. Então, claro que eu peguei só resumos. Existem vários autores que falam sobre crenças, né? Roquiak, Pajares, Chacon, Gomes, enfim, eu poderia citar vários aqui, mas Bandura, Uhum. né? Mas talvez a gente devesse entrar não no âmbito de crenças de modo geral, Uhum. mas no âmbito de crenças cognitivas, como eu coloquei Tá. anteriormente, né? Dentro desta classificação de crenças que nos interessa enquanto entes que trabalham com educação, né? Uhum. Seja aluno ou seja professor, eu penso que a gente poderia dar atenção especial à crença de autoeficácia, Tá. né. Crença todo mundo sabe de modo geral que é o que você acredita, são as coisas que você acredita, mas crenças de autoeficácia, para quem quiser procurar saber um pouco mais, está associada na tua expectativa, o que você acha que você consegue fazer Uhum. ou executar uma tarefa, né. Então veja bem, não está associada à tua diretamente à tua capacidade de fazer, e sim no quão você acredita que você dá conta de fazer. Uhum. Crenças de autoeficácia, né. Então, o que que acontece? Teoria do Bandura, né, social cognitiva, traz, detalhamentos sobre isso mais pontuais, mas eu não quero aqui ficar discorrendo sobre aspectos teóricos Uhum. apenas, mas essa principal definição, digamos assim, que as crenças de autoeficácia são exatamente a tua forma de pensar, como você consegue executar tarefas, Uhum. é muito, entre aspas, louco de pensar, porque vamos pegar um exemplo aqui para materializar isso que eu estou falando. Tiagão estava ali, a gente conversando, pô, bicho,
vou ter um filho agora, tenho um filho, vou ter que fazer um quarto lá no filho, móveis planejados e tal, preciso fazer um guarda-roupa para o guri e tal. Só que assim, cara, a grana tá curta, não tô conseguindo, cara. Me cobrou, sei lá, 8.000 para fazer um guarda-roupa. Aí agora, pô, não vai dar, não vai dar. Tá bebê ainda, tem uma cômoda, mas quando eu puder eu vou fazer. Daqui a pouco, tu viu que eu montei um móvel lá em casa. Pô, o Rafa montou um móvel, comprou as paradas, fez, montou, parafusou, tá lá, tá rodando. Daqui a pouco, você passa na frente de uma loja e dá uma olhada e fala assim: peraí, tá tendo promoção de um guarda-roupa aqui, mas tu tem que montar, né? Sei lá, 40% do valor. Uhum. Uma coisa te motiva bastante, uma motivação extrínseca bem. Sim. Aí tu começa a pensar: eu já monto, Tiagão, já montou o guarda-roupa alguma vez na vida? Não, nunca montei. Mas o Rafa montou. O Rafa, meu amigo ali, conseguiu fazer, tem as ferramentas, ele me empresta. Outra coisa, fui lá no YouTube, dei uma olhada, tem um monte de tutorial como é que monta. Tu começa a olhar, aí daí tu chega à seguinte conclusão: cara, pelo tanto que eu vou economizar, eu tenho algumas ferramentas, o Rafa vai me emprestar, eu tenho tutorial. Meu irmão, eu consigo montar isso daí. Eu acredito que eu consigo montar. Eu nunca montei um guarda-roupa, mas eu já fiz uma caixa lá com meu pai fazendo alguma coisa. Então tu começa a trazer vivências, Uhum. experiências, experiências dos outros para justificar o fato de você acreditar que você consegue fazer. Uhum. Então, esse é um exemplo de crença de autoeficácia. Eu nunca fiz, aí eu vou lá, compro material, madeira, parafuso, pará, pego emprestado. Tenho dúvida, pergunto pro Rafa, vou no YouTube, para, o guarda-roupa tá lá montado. Nunca tinha montado o guarda-roupa. Ou seja, a tua crença em executar a tarefa era muito maior inicialmente que a tua capacidade em si de montar um guarda-roupa que você nunca tinha feito. Então, é daí que vem aquele ditado, né? É preciso acreditar primeiro. Uhum. Então, acreditar que você consegue fazer, porque todos os teus mecanismos cognitivos vão começar a trabalhar em uma saída, em uma solução para você executar a tarefa, né? E na hora de estudar não é diferente, né? O que que você pediu para conceituar? E aí eu, trazendo para as crenças de autoeficácia, eu iria direto onde? Nas fontes de crenças de autoeficácia. Uhum. Tá? A autoeficácia, estudos dizem que ela atua em várias frentes. Ela interfere na motivação para aprender, para executar as tarefas. Sim. Inclusive, nesse exemplo que tu deu, né? Gerou uma ação, né? Ou seja, a crença gerou uma ação, então, ou seja, fez você se mover, né? Então, Ou nesse sentido seja, de fez com que você criasse um comportamento. isso. Então, as crenças de autoeficácia Aham, influenciam no teu comportamento, influenciam na tua motivação aham. e mais. Pensa no Tiagão que não sabia montar um guarda-roupa. Montou o guarda-roupa, tá lá bonitão. Ele falou: pô, bicho, eu sei montar um guarda-roupa, cara. Uhum, Aí a tua esposa entrou: pô, meu marido sabe fazer isso aí. Teu moleque entrou: pô, pai, legal, tu que fez. O que que você tá trazendo como combustível? Também o teu estado fisiológico, bem-estar. uhum, Claro que não foi só alegria, teve sofrimento para apertar, para parafusar, para quebrar a cabeça e tal. Ou seja, as crenças de autoeficácia também influenciam no seu, ou influenciam ou são influenciadas pelos estados emocionais, uhum, pelo teu estado fisiológico. uhum, uhum, Mas quando você me ligou para montar um guarda-roupa, eu falei: meu irmão, faz. aham, Tu vai conseguir. aham, Eu te persuadi uhum, verbalmente, socialmente. Por isso que é importante, cara, esses 4 pontos. Que 4 pontos são esses? São as fontes de crença de autoeficácia. As experiências próprias do indivíduo, uhum, o que você já fez que deu certo e tarará. As experiências vicárias, que são as experiências dos outros, dos pares, os iguais. uhum, Colega de profissão, outro cara que é da tua sala, outro professor que nem você. Os seus estados fisiológicos, né? uhum. Isso julga para o bem ou para o mal, digamos assim, Sim, sim, sim. para executar ou para não executar, para entrar em estado Uhum, de não fazer nada, sim. desmotivação, É. ou
irmão, consegui fazer já vou É, conseguir fazer outro exercício, estou com esse uhum. estados Por fisiológicos. exemplo, ter um corpo forte pode te colocar diante da possibilidade de enfrentar aquele desafio de um guarda-roupa, né? Por, Cara, por sou exemplo, ativo, né? pô, Fisiologicamente eu me sinto capaz, eu consigo transferir aquela habilidade, aquele estado fisiológico para um. bem colocado. Quando a gente fala do estado fisiológico, a gente está falando de tudo. Aham. Da parte Física, física aham. e do emocional Emocional. também, Aham. né? Até para ficar claro isso. Então a gente fala dos dois tipos de experiências, estados fisiológicos e a persuasão. Por isso que Uhum. o ambiente é importante, persuasão social. Se tu tá num grupo que ninguém estuda, É, meu irmão, fatalmente é. você tem assim uma probabilidade muito grande também repetir aquele comportamento. Por isso que as pessoas brincam e falam: "Cara, tu é a média das 5, 6, 7 pessoas, sei lá quantas, que você convive". Isso é fato. Por quê? É meio que automático. O ambiente influencia. A persuasão do ambiente, ela não acontece só verbalmente, né, Uhum. acontece no social também. Uhum. É muito interessante para quem é professor e quem trabalha com várias faixas etárias, você pega os pequenininhos. Quando eles são pequenininhos, você pergunta qualquer coisa. Pessoal, quanto que é 2 vezes 2? O guri: 4, eu aqui, 4, pois sou eu, falo, 4 sou eu. Eles querem participar, Uhum. eles querem mostrar que sabem. À medida que eles vão crescendo, o próprio ambiente começa de piadinha, de achar que não é legal, de zoar o coleguinha, e aí tu vai participando menos. Isso vai te persuadindo a não participar da aula. Mas se tu estiver num grupo, entre aspas, sério, ou pelo menos maduro, a galera tira sarro, brinca, mas todo mundo participa, Encorajador no sentido de vamos errar, faz parte do faz parte jogo. do jogo. Aham. Então a persuasão, a persuasão verbal acaba sendo também uma fonte de crenças de alta eficácia, né? Tava falando aqui, a minha cabeça tá, obviamente, explodindo no bom sentido, né? Porque pensando na vida de alguém que quer se colocar na condição de se desafiar usando do estudo, né? Para prestar uma prova, enfim. ah, olha o quanto estar num ambiente, numa comunidade, numa tribo que te permita ou que te coloque diante, Encoraje, encoraje, né? facilita o Em que negócio. você tenha bons exemplos, em que você tenha aquele encorajamento, que seja a pessoa que ligue, que te coloque à prova. Porque tem um detalhe muito importante na tua fala, Rafa, que é assim, ó, ah, o esforço não é um problema, sabe? Porque tinha esforço para montar o guarda-roupa, tinha esforço, né? A né? grande sacada foi: eu sou maior que esse esforço, eu consigo vencer, eu dou conta. Uhum. A grosso modo, a crença de autoeficácia é isso: eu dou conta da tarefa ou não dou conta? Aham. Eu acredito que eu dou conta ou não? Então, você sabendo, olha o que é mais louco, que você sabendo como isso funciona na tua cabeça, no teu cognitivo, tu começa a deixar de lado alguns comportamentos, algumas coisas que tu acredita. Uhum. Então tu começa a perceber, mas por que que eu estou fazendo isso, cara? Uhum. Uhum. Entendeu? Por que que eu não estou fazendo tal coisa? Por que que eu não vou? Pô, cara, são 3 horas por dia de estudo, eu vou regrar aqui, vou ler, Uhum. vou ligar com fulano, vamos se reunir para trocar uma ideia sobre o exercício. Né? Então aí entra na seara, depois disso tudo, da parte da motivação. Uhum. Né? E daí dentro, de novo, não é aquele negócio para ser coach só. Aham. Né? Motivação para motivar. Aham. Né? Porque Sim, é se a gente está o na urra, educação. né? Sim, a galera confunde muito motivação com euforia, né? Acha que Exato. motivação é Não, vamos ficar acordar de aqui todo manhã. mundo, legal, pessoal, É, polichinelo. Eu exato. tô no CrossFit, não é nada contra o CrossFit, né? Aham. Eu tô precisando também, mas, mas assim, é, a motivação para tu estudar é diferente para tu fazer um exercício físico, é diferente para tu ir trabalhar, Aham. é diferente para tu estar num ambiente Claro. formal. Então, assim, pera lá. Então, como é que eu faço para motivar para aprender? Né? Então, eu entro com a parte das teorias Motivacionais. motivacionais Aham. de âmbito cognitivo. Uhum. Né? Uhum. E aí as crenças de Uhum. autoeficácia fazem esse papel porque elas interferem Uhum. nesse cenário. Uma coisa importante aí falou, né? Ao entender isso conceitualmente, o jogo realmente muda, assim. Então, acho que esse podcast, para quem tá assistindo, ele realmente ele é uma mudança de chave. Porque daí a gente começa a entender que o nosso comportamento ele não é uma coisa só introjetada no sentido de que tudo depende da gente. A gente tem
e eu estudo comportamento humano, né, motivação humana, enfim, então a gente está aqui a gente está se entendendo bem, mas a gente tem uma ideia de que a gente é muito potente, que a gente vai liderar a nossa vida e que a gente vai, que é o discurso que vende-se na internet, inclusive. Ó, Sim. vai lá, você consegue, né? Toma um Ó, banho o gelado que tem de lá guru na internet vendendo solução. Os 7 passos para você, os e 3 passos porque mais 3 dicas para. Como se fosse. exato. E aí a gente está aqui falando de ciência, evidentemente, né? Falando de teorias. Quando a gente fala teoria, não confundam também teoria como algo esotérico no sentido de que não, teorias são, de novo, não tem valor pejorativo na palavra esotérica, mas é no sentido de que as pessoas podem achar que teoria é uma ideia, que alguém acorda de manhã e pensa, formula. Não, Não, trata-se de construtos científicos já dados estudados, validados, elaborados, exato, validados, experienciados, falseados, exato, reorganizados, exato, reestruturados, exato. e que hoje, é claro que hoje a gente vive um tempo de internet, não à toa que a gente está no podcast. Antigamente a gente tinha que estar na sala de aula falando para as pessoas. É. Hoje a gente consegue, com o recurso da tecnologia, Uhum, mandar informação para o outro lado do mundo. uhum, Então, nesse sentido, eu penso que a gente tem um acesso de informação bem diferente. Então, hoje se fala muito uhum, em crenças, tem um pessoal que vende, não, crenças limitantes e tal. Não é nessa seara que eu tô, aham, apesar de existir intersecção, mas a mas, ideia é um pouco antes. aham, É entender, como o Thiago falou, a parte teórica do, aham, do construto, como que funciona, o que que sustenta aquilo aham, ali, o que que influencia. A gente já sabe o que são as crenças de alta eficácia, como que elas são, digamos assim, quais são as fontes, como elas começam, como elas são construídas, né? Então a gente tem uma ideia bem amadurecida uhum, de que se eu quiser mudar alguma coisa, vai uhum, perpassar por isso. Que a gente pode dar exemplos agora, uhum, Tiago, uhum. de situações até do que está muito fresco na minha cabeça, em termos das crenças dos professores sobre o uso da tecnologia, por Isso, exemplo. era aí que eu ia chegar, Entendeu? era aí que eu quero chegar contigo. Tô pensando aqui como é que a gente, pensando de forma prática, né, assim, né, porque talvez seja até nesse mundo acelerado que a gente vive, a gente fica pensando, né, tá aí na prática, então vamos lá. Quando a gente fala aqui uma das crenças, né, quando você fala aqui uma das crenças tem a ver com as experiências que a gente construiu ao longo da vida, a gente já começa a entender que provavelmente a formação educacional que nos constrói, ela pode levar a crenças bastante limitantes sobre a forma de estudar, considerando que e assim, não é uma crítica vazia, né? Porque nós somos autores e vítimas ao mesmo tempo, nós somos professores, né? Nós Uhum, trabalhamos, uhum, uhum. mas o fato é que a educação enquanto sistema é talvez não nos colocou, não nos colocou diante de fortalecer nossas crenças para ser capaz de liderar a vida, de ser É encorajador, quase que uma IA, vai alimentando do que tem. é, E aí você não reflete sobre o assunto. Quando eu fiz o mestrado, uma das conclusões do meu estudo, que eram sobre as crenças dos professores sobre motivação para aprender, uma das coisas que a gente conseguiu mapear e que está na literatura de estudos datados de 96 é que as crenças dos professores elas vêm majoritariamente de 3 fontes. Quais fontes? Todas elas são experiências, tá? Experiência na vida pessoal, as coisas que você teve com a sua família. Provavelmente dali vem os valores, os princípios, a tua forma, a tua personalidade, a tua forma de lidar com a vida, ou seja, valores da família, de casa, ou de qualquer núcleo familiar que você tenha vindo. Da tua experiência como aluno, então o que você vivenciou como aluno você reproduz. estrutura Aham, a tua crença como professor. E o outro pilar é a própria experiência como profissional da área docente. Então, as crenças dos professores estão, digamos assim, esses, tá alicerçadas nesses três, nesses 3 tipos de aham, classificação. aham, Ainda assim, elas podem versar, uhum, eh, elas podem, digamos assim, ser reclassificadas como experiência pessoal, que nem uhum, você falou, experiência vicária, uhum, que é a experiência do outro
que é o mesmo par que o meu, um outro professor que faz alguma coisa, os estados fisiológicos que a gente falou, Uhum. e a persuasão verbal, que é o ambiente É. tomando conta do negócio. Então você, por exemplo, né, porque eu te conheço e tu é um ótimo professor, né? Mas professores e alunos vão ter que desconstruir muitas ideias sobre ensino, sobre formas de aprender, sobre para poder progredir, né? Para poder melhorar. E aí eu estou falando isso explicitamente porque esse é um dos nossos propósitos aqui. Não só reproduzir um modelo tradicional, claro que tem de bunda na cadeira, de esforço, Com certeza, repetição, com são coisas certeza. que, por exemplo, o nosso sistema cognitivo exige, né? Repetir, exercitar, né? Para estudar matemática não tem Claro, jeito, não tem, cara, assim, né? e é engraçado que as coisas vão se conectando de uma forma que as emoções fazem parte desse cenário. Então eu tenho a todo instante, como sou professor de matemática, a todo instante eu tenho alunos, você coloca uma expressão um pouco mais elaborada, conteúdos específicos, como, por exemplo, estudo de frações, frações algébricas, Hum, eh, expressões algébricas com radicais, com raízes. Os alunos olham e falam assim: "Ah, isso aí, professor, a gente não gosta do que a gente não conhece. uhum, Se a gente não entende, a gente não gosta", uhum, primeira coisa. Mas o fato é que tu tem que desconstruir isso todo momento, a todo instante, né. Existe uma corrente de estudos que, em especial na matemática, né, diz que nós somos alfabetizados, de modo geral, por pessoas que não gostam de matemática, né. Assim, eu não sou 100% sim, dessa teoria, porque eu conheço várias pessoas, sim, sim, sim. professores e professoras, a grande maioria professoras, da educação básica dos pequenos que gostam de matemática, mas às vezes você vai para uma área, você não gosta de matemática, como é que você vai ensinar uma coisa que tu não gosta? Uhum, Fatalmente, as tuas emoções vão julgar ali. uhum. Eu já dei vários cursos de formação de professor, o professor chega e fala assim: "Seguinte, isso aqui é difícil". Meu, tu já destruiu o aluno antes de falar o que Ah, que é. é. Tu já tá mexendo direto na crença de ficar. Se o professor, que é o cara que sabe a matéria, tá me dizendo que é difícil, imagine Nem, eu que não sei nada ainda, nem entendeu? claro. Então, a gente repete esses comportamentos até se dar conta da Uhum, importância das crenças, porque eu também o fiz muitas vezes. uhum, E é muito louco, porque a emoção, ela traz a vivência do dia como se fosse hoje. é, Hoje. uhum. Coisas que aconteceram há 10, 15, 30 anos atrás, vem hoje na tua cabeça e te bloqueia ou te excita para tu Sempre, conseguir, claro. né. Vou trazer uma coisa aqui, cara, eu vou acessar a memória do Thiago, nós não estávamos falando, mas eu vou acessar. Tu lembra do nascimento do teu filho? Lembra ou não lembra? Sim, Quantas nossa, vezes teu filho nasceu? Uma vez. E tu lembra de detalhes, sim, sim, tu lembra. sim. Por quê? Aquilo é um momento, assim, carregado de emoção. Carregado de emoção positiva, pô, nascimento do filho, coisa bacana, tu lembra. Uhum, Então, se a gente, enquanto professor, conseguisse, claro que eu estou pegando um exemplo lá, né, bem, uhum, conseguisse trazer momentos de emoção para minha aula, eu acessaria muito mais facilmente as memórias dos meus alunos. uhum, E é tão louco que isso vale para a parte do sentimento negativo, uhum. porque Sim, sim, claro. eu aprendi tal conteúdo na matemática porque foi no sofrimento, a Uhum, professora era uhum. casca grossa. É a mesma coisa. Foi assaltado na padaria, no Estreito, que até hoje eu passo na frente da padaria, eu me sinto mal. É. Aconteceu uma vez, mas eu me sinto mal, um sentimento negativo, eu chego lá, eu já fico olhando, tu tá entendendo? Eu fico alerta, entendeu? É bom tu falar disso porque há nesse processo, nessas escolhas de progredir, estudar, né? No nosso caso, fazer mestrado, doutorado, né? Mas, enfim, cada um nas suas diversas carreiras aqui, Fazer concurso, fazer concurso, exato. Porque a gente também tem que parar um pouco de
estigmatizar o estudante como algo ruim, né? As pessoas às vezes não querem ser estudante ou querem ou tem por isso assim, porque traz essas memórias, traz esse peso. Mas galera, ser estudante é a coisa mais nobre, mais fantástica, mais transformadora, na verdade, né? Porque nós, agora falando bem honestamente, a gente se conhece, o estudo mudou nossa vida, Para velho. mim mudou totalmente. Mudou Eu nossa conheço o Tiagão, vida. na verdade eu te conheci porque tu morou com o padrinho da minha filha. Isso, Na exato. época de faculdade, dividir apartamento, essas coisas assim, Exato, ralação, e exato, a gente veio para cá para estudar. exatamente. Tecnicamente, o destino colocou a gente para trabalhar junto Junto, depois, assim, exatamente, exatamente. e assim, passamos dificuldades, inclusive financeira e de vida, de, pô, de estudar e É, tudo mais. Numa época, a depois, a faculdade também é um pouco adolescente ainda, né? totalmente, né? A gente acha que A não é, gente que mas é, acha não, o não é. cara acha que é adulto, mas não é, né? Aham, Mas enfim, esse amadurecimento ali também é legal quando tu olha pra trás, sim. entendeu? Tu quer ver uma coisa legal, cara, assim? Posso falar porque eu tenho parentes que são, minha irmã é militar da Força Aérea, então assim, ela ralou pra fazer o concurso. Uhum, Mas, cara, e eu trabalhei na PRF 2 anos em projetos lá. Eu fiz parte do grupo de professores da UFS que implantou o modelo de universidade corporativa da PRF, que hoje é aqui em Santa tá, Catarina aham, é uma universidade corporativa, e a gente também fez parte do grupo de professores que fez o modelo uhum, de pesquisa para a PRF. Então, eu participei de algumas formaturas lá, participei da formatura da minha irmã. Então, não tem momento mais prazeroso onde você vê toda a emoção do esforço na formatura. Tô pegando sim, sim, porque sim. aqui no estúdio tem várias coisas de militares, eu tô vendo isso. É uma coisa assim, todo esforço vale a pena. Então, entre altos e baixos, tu vai construindo. E, obviamente, uma formatura como essa entra no teu cartel de memórias junto com o nascimento do teu filho, Aham, junto com o teu casamento, junto com formatura de colégio, a galera, o aniversário, e aí vai, uhum, entendeu? uhum. Então, é uma coisa que está imbricada com É. as emoções. E aí, acho que é muito importante essa nossa fala, assim, foi uma fala, não estava programado, mas traz, assim, as nossas emoções, porque realmente o estudo faz parte da nossa vida, né? Mas muita gente se culpa por não conseguir fazer. Essa é a questão, Também é um tipo de né? emoção, né? E a, claro. e a galera se culpa muito, assim, poxa, eu estudei, às vezes paga um concurso, Uhum. é, planeja, inclui, mas não consegue. Não consegue. Aí vai pra internet e alguém lá dando paulada. Olha aí, ó, você é um procrastinador, porque você não é organizado, Vem você é aqui que eu vou te isso. vender um curso E, de como ser uma pessoa da NASA. exa exato, sabe? Então há muita culpabilização, assim, do porquê as pessoas não conseguem fazer. Olha de novo aí as crenças de autoeficácia É, aparecendo. é. Se tu é um cara que entende como é que funciona o processo de crenças, né? Mesmo que tu não tenha crenças de autoeficácia elevada, Uhum, você pode trabalhar com essas. Eu não consegui agora, mas eu vou conseguir. O cara que perde é o cara que desiste. uhum, Tu uhum, não precisa passar no primeiro concurso. Tu não precisa ser o primeiro colocado do primeiro concurso. Depois que tu entra, por exemplo, tô falando de concurso, né? uhum. O cara que passou no vestibular, vou pegar lá o vestibular de medicina, que é o sonho de muita gente, né? O cara que passou como primeiro colocado em medicina e o cara que passou como último, eles não estão na mesma sala. Eles vão ter aula com o mesmo professor. Eles vão fazer as mesmas disciplinas. É, Inclusive, o que passou lá em primeiro pode não ter, pode descobrir que o método de estudo dele só funcionou para ele entrar. Ele vai ter que reconfigurar tudo, porque é uma nova etapa. Então, assim, é claro que um pouco de persistência. Inclusive, até a própria teoria da autoeficácia traz isso. Por exemplo, vitórias muito facilitadas não enraizam crenças uhum, substanciais, uhum, né? uhum, Então, assim, qual é a tarefa? A tarefa é pegar essa xícara aqui e colocar ela para cá. Olha aí como eu sou bom. Eu coloquei aqui, ó. uhum, Coloquei aqui, eu coloco de novo aqui. Cara, isso aqui todo mundo faz. Isso uhum, aqui é fácil. Isso aqui não teve desafio. uhum, Você não precisou traçar nenhuma meta para fazer isso aqui. Então, você não precisou estudar, gastar o teu cognitivo. uhum. Agora, é fato que existem pessoas que, ao longo do fluxo escolar, já adquiriram metodologias de estudo, maneira de gravar, de memorizar. O cara tá fazendo isso a vida inteira. Né? Eu vejo os caras falando, pô, conheço o Robertinho, que estudava comigo. O cara é muito bom, é óbvio que ele ia passar. Que ele é inteligente.
Ninguém olha porque o Robertinho perdeu o final de semana estudando. Não foi um final de semana, foi o primeiro, segundo, terceiro ano todo. No ensino médio o cara se dedicou. Então, existe isso também, Uhum, né? uhum. Eh, não, eu não acredito em receitas mágicas. Eu acho que quando se fala de cognitivo, tudo é processo, tudo é processo. Mas existem coisas que, obviamente, Uhum, vão te dar atalhos. uhum. Mas para você entender os atalhos, tu tem que primeiro entender como as coisas funcionam. Exato, E exato. tem que Exato. gastar um tempinho de, É. como é que é? A bundinha na Um cadeira. dia na cadeira, não É, tem jeito, claro, claro. né? O que a gente tá. O 01 Club, né? Ele quer trabalhar num pilar fundamental, que é melhorar o ambiente. É favorecer que vocês estejam num ambiente mais encorajador, que tenham boas referências, que vocês possam ser ativos e melhorar as fisiologias, botar no plural, né? Ah, né? Melhorar o corpo, para que vocês construam um pensamento, para que vocês Criar novas experiências, criar novas ver a experiências. experiência do colega que já se deu bem. Exato. Então, assim, esses 4 pilares, eles vão aparecer de novo. Aham. Nós vamos de novo voltar neles. Então, Uhum. se tu tem, por que que é importante o ambiente que nem tu tá falando agora? Porque fatalmente o ambiente vai, digamos assim, ser um lugar frutífero Uhum. para que experiências exitosas apareçam, sejam as tuas ou a dos colegas, Uhum. e naturalmente o jogo fisiológico vai estar ali no meio, Exato, exato, exato. Ótimo. né? Rafa, olha só, eu quero explorar contigo nesse último bloco aqui da nossa conversa essa relação de novas abordagens de estudos, por exemplo, usos de tecnologias, Muito e massa. aí, assim, ah, agora para professores principalmente, né? Eita, eita. Paulada assim, é isso, né? Tentar remar contra é, É é complicado. complicado É diante, complicado. Eu né? acho que a gente tem que ter maturidade, Tiagão, porque a tecnologia não é o único caminho, né? Primeiro a gente tem que definir o que que é tecnologia. Uhum. Quadro e giz é Tecnologia. tecnologia. Uhum. Livro é tecnologia. Sim. Projetor é tecnologia. Uhum. Ambiente virtual de aprendizagem é tecnologia. O celular tudo é tecnologia, Uhum. né? Claro que as tecnologias digitais, elas têm naturalmente uma velocidade diferenciada, Uhum. das tecnologias, entre aspas, estáticas, né? Mas eu tenho que entender como essas coisas funcionam. A gente volta na mesma lógica das crenças de autoeficácia. Se eu não entendo como as coisas funcionam, não adianta eu sentar na frente de um software, de uma planilha, que eu não sei como é que funciona. Eu vou só perder meu tempo, né? Mas enquanto professor, o que que eu posso te dizer? Mais uma vez, a gente fez um mapeamento das crenças de autoeficácia dos professores universitários. O estudo tá no forno, tá Uhum. praticamente, já está qualificado. Em breve vai estar na praça. Mas o que que a gente percebeu? A gente percebeu que a questão da experiência apareceu muito. Por exemplo, a gente está estudando a integração tecnológica. O que que é a integração tecnológica? Existe um cara, existiu, né? Um cara, Schumann, que foi um primeiro professor, pesquisador, a levantar qual é a ferramenta de trabalho do professor. Porque na época que ele fez isso, as pessoas pensavam, quem sabe faz, quem não sabe ensina. Uma, um ditado preconceituoso de quem sabe, quem é engenheiro, vai lá para fazer. Quem está ensinando não sabe fazer. Uhum. Mas espera lá, existe um corpo de conhecimento para você ser professor. Uhum. Então, ele formulou o que ele chama de PCK. Esse PCK vem de pedagogia, Uhum. em inglês, conteúdo Uhum. e conhecimento, knowledge, Uhum. né? Então, o que que você tem que saber? Você é professor de matemática, qual é o teu conteúdo? Matemática. Você é professor de geografia? Geografia. Você é professor de dança, qual é o teu dança? Você precisa também ter conhecimentos pedagógicos para Uhum. ensinar. Conhecimentos pedagógicos de cunho geral, Uhum. como ministrar uma aula, como fazer a gestão do tempo, Uhum. como fazer a gestão das pessoas na sala de aula, Uhum. como é que você vai avaliar, quais são as suas formas de avaliação, como é que são as suas formas de explanar e apresentar o conteúdo. Então, esses são conhecimentos gerais, exemplos de conhecimentos gerais do, da parte pedagógica. Só que é o seguinte, Tiagão é um professor de educação física. Naturalmente, é diferente de ensinar matemática. Uhum. Então, existem Sim. componentes
pedagógicas que são específicas da educação física, que são específicas da matemática. E esse corpo de conhecimentos que ele chama de conhecimento pedagógico do conteúdo. Perfeito? E aí, o que que acontece? Lá nos anos 2000, aparecem dois outros pesquisadores e colocam o seguinte: isso está tudo certo, mas nós precisamos apresentar uma nova base de conhecimento. Hoje em dia, isso antes da pandemia, tá? Antes da pandemia. Não dá mais para ensinar sem a tecnologia, é um caminho sem volta. Então eu preciso ter um corpo, um terceiro corpo, que é a tecnologia, mas não é a tecnologia porque eu liguei a câmera aqui e tem a tecnologia. Ela precisa estar o quê? Integrada. Tem que ser meio que automatizado, né? Então existem atributos tecnológicos que mudaram a maneira de se construir matemática, de se construir engenharia, de se construir educação física, né? De se construir a área do conhecimento. E, naturalmente, existem artefatos, metodologias, digamos assim, aplicativos, né? Que também mudaram a maneira de ensinar, né? E a pandemia teve aí para mostrar para a gente. Então, a gente tem uma experiência real de que os professores, a toque de caixa, precisaram transformar o seu ensino tradicional, ou se não era tradicional, mas era presencial, Sim, sim. em algo remoto que o pessoal chamou de ensino remoto Não. emergencial. E aí, na literatura, tem uma discussão: isso é AD, não é AD, não é ensino online? Então, existem os que entram nessa seara. Eu prefiro não entrar nessa discussão, porque não faz muito sentido o nome específico. O que eu estou interessado é: integrou a tecnologia ou não integrou? E é isso que nós estamos vendo. Como é que são as crenças de autoeficácia dos professores para a integração tecnológica? Como eu tenho um corpo de professores que experienciou montar os seus cursos por completo de maneira online, naturalmente enfrentaram dificuldades, naturalmente adaptaram as coisas, naturalmente, dentro da sua disciplina, da sua vivência, perceberam coisas que funcionam, que você achava que não funcionava, e coisas que não, realmente não funcionam, ou assim, não dá para fazer. E hoje você tem uma grande parte dos professores com crenças modificadas. Por quê? Porque viveram a experiência de êxito. Alguns também relataram que não utilizam, que não deu certo na pandemia, relatam que não tiveram capacidades tecnológicas de fazer, que é natural também, né? Não foi pego de surpresa. E eu me sinto privilegiado porque eu já gostava, já trabalhava com isso. Então, para mim, foi muito tranquilo, inclusive de Potencializar. acessar e potencializar, né? Então você vê hoje, mas é muito difícil. Então tem comentários muito interessantes. É muito difícil manter a atenção do aluno na tela. Eu falei, gente, Olha olha o o Trix, Netflix. O cara olha o fica um Instagram. final de semana no Instagram vendo coisas aleatórias. Então, assim, existem mecanismos para fazê-lo, né? É fácil? Não é. Eu por experiência própria, né, eu também tive na mesma condição. Então, olha que curioso, né? Eu, sendo bem objetivo aqui, eu criei uma tecnologia que foi escrever um livro. Então, o livro é uma tecnologia. Olha lá. Então, o que que eu entendi? Eu falei, cara, eu preciso melhorar o material didático da minha disciplina. E eu fui lá e escrevi um livro. Por quê? Tinha uma lacuna? Tinha uma lacuna, o material não era bom, não era Não era o que tu organizado, não esperava. era esperado. Eu rapidamente produzi, escrevi um livro, gravei as aulas do livro, todos os capítulos organizados, gravadinhos lá, então o aluno tinha acesso a um. Gravou a disciplina. Gravei a disciplina, e aí eu descobri potencialidades, que é, poxa, eu posso usar os vídeos que estão no YouTube, fazer um comentário à minha cara, eu posso pausar, eu posso grifar, e São aí, tarefas extremamente simples, né, Thiago? simples de Que fazer. tu nem pensa que eu posso pausar. Olha só como é ridículo. Pô, Rafael, isso é ridículo. Pausar o vídeo. Não é. É tu pausar, grifar. É, Esse movimento cognitivo que você faz exato. potencializa, como você falou. Potencializa. Então, eu descobri, se eu fosse entrevistado do teu estudo, eu ia dizer que, para mim, o momento EAD foi importante para eu descobrir uma série de potencialidades da minha disciplina e da minha forma de ensinar que eu não descobria e que hoje eu consigo juntar, né? Bora fazer um exercício, então. Né? Vamos pegar nas 4 fontes de crença de eficácia. Experiência
própria, Uhum. experiência vicária, Uhum. a persuasão social Uhum. e os estados fisiológicos. Em que medida tu acha que se teve, tu consegue visualizar todos? Não, esse teve menos, esse teve mais. Uhum. Não, sem dúvida, a, a experiência foi importante, né? O que eu vivenciei, a relação de feedback e a percepção dos estados fisiológicos no sentido de que, poxa, eu dei vazão a um livro, né, cara? Não é uma trivialidade, Sim. né? Em 6 meses eu escrevi um livro. Então eu acho que esse ponto principalmente assim foi importante. Não sei se as experiências vicárias e a gente esteve num ambiente em que problematizou-se muito, né, na minha percepção. Na, Isso na tua área foi mais problematizado do que incentivado? pelo menos foi o que eu percebi. Agora Legal, não, isso é legal. é uma questão pessoal, Tu né? sabe que teve departamentos que foi o contrário. É o pessoal, por exemplo, da engenharia, né? Aham, Não, bom, vamos fazer, vamos tocar, é assim, aham, assado. Outros professores deram curso, mas aconteceu isso também, tá? aham. Do que você está falando em outros departamentos, né? É, foi o que eu, Por assim, exemplo. uma percepção, mas de novo, eu consegui resolver bem, eu encarei bem o desafio. Eu fico pensando, porque a mesma relação que a gente está fazendo aqui para o professor é do aluno também, né? Então, o aluno agora, e vocês estão aqui, podem também usar da tecnologia para se beneficiar de formas de estudo mais eficientes, mais produtivas. Hoje vocês podem, por exemplo, estudar, e a gente ensina aqui na comunidade, a estudar com o chat GPT. Pô, O chat GPT pode criar uma narrativa onde o conteúdo de português pode estar inserido ali no meio de uma história emocionante, onde você vai ter que narrar ou escrever, e aí você faz um jogo de. Você conta uma parte, é o joguinho que eu faço com meu filho. Quando a gente entra no carro, muitas vezes para brincar, a gente faz uma brincadeira que é cada um conta uma parte da história. Então ele começa uma partezinha, eu legal. começo outra, e a gente fica narrando e aí a gente não sabe onde vai parar. Isso poderia ser feito com conteúdo de português, por exemplo, Por exemplo. né? Usando da A tecnologia. quantidade de atividades gamificadas que existem. Não quer dizer que a tua aula tem que ser só isso, Uhum, né? E é bem claro, eu quero deixar bem claro aqui que mesmo eu sendo um apaixonado pela tecnologia e uso toda a aula, tá? Eu uso toda a aula. Eu dou aula, leciono, hoje em dia, direto no computador, no tablet. Projeto só que é em tempo real. uhum, Eu não chego com o slide pronto. Por quê? Porque eu já percebi que na minha disciplina, se eu chegar com um slide pronto, eu quebro a linha de construção uhum. e Sim, sim. hierarquia Uhum, do conhecimento, da estruturação, dos pré-requisitos. Para matemática, não é legal. Talvez para a história é legal. Tu uhum. tá contando a narrativa, Sim, sim, entendeu? sim. Então, assim, de novo, olha lá a especificidade da disciplina associada ao uso da tecnologia, associada aos conhecimentos pedagógicos e o Uhum, conteúdo. uhum, Tá ali, tá tudo imbricado. Exemplo, né? uhum, Então, assim, o que apareceu no nosso estudo foi que a pandemia foi um divisor de águas para alguns professores. uhum, Nesse sentido que tu falou. uhum, A parte de superação, a parte de, opa, eu consigo fazer, opa, deu certo, essa experiência aqui foi bacana. uhum. Então, Uhum. é, Não, prova, por exemplo, minha prova hoje é toda digital, cara. A minha então, prova, meu aluno sai da prova, ele já sabe a nota, já sabe tudo. claro. Tá programado. Então, até o potencial das ferramentas que a gente usa, como o Moodle, enfim, Aham. que antes era um depósito de arquivo, Muita gente usava o Moodle como repositório, repositório. mas hoje você tem a clareza Uhum, de que você consegue claramente fazer o ambiente virtual de aprendizagem muito similar, claro que tem as limitações, a um ambiente presencial, uhum, né? uhum, Não dá para fazer tudo, não, uhum, mas eu consigo fazer atividades, eu consigo pedir que uhum, os meus alunos escrevam à mão, uhum, tirem foto, uhum, mandem para mim, uhum, e eu consigo avaliar, uhum. ver o que eles fizeram à mão, eu consigo programar questionários, eu consigo prever, inclusive, que hoje eles vão usar o chat GPT para tentar me burlar. Exato, exato. A gente consegue também bloquear isso Aham, daí, entendeu? Então a gente consegue, inclusive, um projeto que queremos colocar em prática, que é justamente o laboratório virtual de aprendizagem, uhum. de avaliação, perdão, que é justamente isso, um lugar onde os alunos vão lá fazer a prova. Tem internet, mas é intranet, você não vai conseguir entrar no chat GPT para fazer a prova. Uhum.
mente fechada. Uhum. Então, assim, você tem mais vida enquanto professor, porque você vai gastar o tempo uma vez Uhum. fazendo o quê? Planejando, criando a avaliação, os Uhum. métodos de avaliação, mas depois que tiver feito, banco Uhum. de questões, Uhum. ele vai, Cria, ele vai vai, rodar automático, vai roda dar feedback para o feedback. aluno, Aham. ele vai fazer tudo isso Aham. com a influência do professor, que é quem sabe. Por exemplo, Thiago dá aula de fisiologia lá, sei lá. Cara, quem sabe do assunto fisiologia aplicado lá à educação física é o Thiago. Uhum. E ele que leciona, ele que já sabe quais são as principais dúvidas, onde a galera entende, onde a galera não entende, o que o pessoal passa dificuldade para entender, qual é a parte anatômica que está influenciando mais, influenciando menos, enfim. Quem sabe é o professor. A experiência do professor na hora de usar as tecnologias tem que ser levado em É. consideração. Então, eu não tenho medo nenhum, Uhum. como alguns professores falam. Uhum. Chat GPT, a tecnologia vai Sim, substituir o professor. Isso não é de hoje. Aham. É. Quando eu era aluno no ensino médio, Era chegou um negócio chamado com retroprojetor. O cara botava uma lâmina e projetava na parede, os Uhum. caras achavam que. Não, depois, quando veio o computador e o projetor, não, agora acaba. Uhum. Porque já também tinha um videocassete, e já Uhum. ia acabar o professor. Uhum. Mas não vai acabar. Uhum. A capacidade que o ser humano tem de ser Uhum. humano Uhum. não vai ser substituído por uma máquina jamais. Muito bom, muito bom. Eu tô aqui, poxa, essa conversa tá realmente, de novo, né? Ela é um divisor de águas na minha percepção, porque vocês agora passam a entender que esse ambiente virtual que a gente está aqui, inclusive vocês estão aqui ouvindo, etc., é realmente uma possibilidade para aprender e se desenvolver e estudar, né? Então, acho que dá para apostar mais. Então, eu acho que às vezes os alunos, né, os concurseiros, acabam comprando parcialmente a ideia, né? Ou seja, eu escolho, mas eu tenho dúvida, e aí a dúvida é o ponto que faz você não se engajar com o material, não usar material, Tem- não. Cara, não dá para entrar na piscina só com água na canela. Exatamente, Tem que exatamente. se molhar, Aham, entendeu? Então exatamente. tem que beber, a água tem que ir lá no fundo, voltar. Então, assim, estudar é isso. É vivenciar momentos de dificuldade, momentos de felicidade, de entendimento. Putz, agora eu entendi. Putz, isso eu não entendi ainda. Como é que eu vou fazer para descobrir como é que eu faço? Então, quando o aluno se torna aluno, que é nesse momento que ele se torna realmente um cara que, pô, agora eu vou atrás. Uhum, Que tu alcança a maturidade de uhum. estudante, Autonomia, a né? autonomia tá lá em cima, a tua competência tá influenciada pela tua autonomia de uma certa maneira. Aí tu consegue, espera lá, eu dou conta. E o que eu não dou conta, eu já sei como é que eu vou ir atrás, né? Ótimo, Como que eu vou ótimo, atrás. ótimo. Então, assim, eu acho que cada vez mais eu defendo a inserção desse tipo de conteúdo nos cursos de licenciatura, em cursos livres também, para que os alunos também entendam o que são as crenças. Poderia ficar, obviamente, eh, fatiando esse assunto tanto quanto a gente queira, né? Mas o fato da pessoa parar para pensar nas suas próprias crenças já é um degrau a mais Ótimo, que você ótimo, vence. ótimo. Né? Rafa, olha só, agradecer muito aqui, tá? O teu tempo, a tua disponibilidade. Foi super claro, gentil, e eu acho que oferece aí boas contribuições para que a gente possa repensar, inclusive, as nossas próprias crenças. Então, eu acho que é um podcast que faz todo mundo pensar, né? A gente está virando o chinelinho da vovó ou não está mais virando o chinelinho da vovó? A gente tem que começar a pensar nesses vários comportamentos aí que a gente acaba fazendo de forma automática, reformulá-los, progredir. Acho que mudar não é um problema. As crenças trabalham sim num sistema de substituição. Então, criar crenças melhores é uma forma de criar, de substituir crenças limitantes, né? Então, o jogo muda, né? Quando a gente, por exemplo, se constrói mais competente, mais autonomia, mais autenticidade, Efetividade, tu né? começa a ver que você está realmente virando uma outra pessoa com mais bagagem, mais maturidade. Eu sou suspeito para falar, porque poderia ser um quadro totalmente diferente, oriundo de escola pública. Sim. É,
É. periferia de Brasília e tá aqui hoje podendo dividir o assunto com um monte de outros professores, realmente eu acho que é bacana, É, é bacana. Eu que agradeço o convite, acho que a gente pode fazer outros encontros desses, né? Queria com também te certeza. convidar para ir a Curitiba. Vamos lá fazer alguma coisa também, Vamos vamos fazer uma gravar, vamos dobradinha. gravar. Acho que vai ser interessante. Valeu, Rafa. Valeu. Galera, esse foi mais um 01cast. A gente continua ligado. Lembrar que ação, autonomia e autoconhecimento são valores que nos reúnem aqui. Beleza? A gente se encontra na próxima. Valeu, um abraço.